Acho que esse aqui a gente tem um refúgio, né? De não ficar tão inibido. Aí pega, puxa um pouco mais, solta. Então esse é melhor. Deixa esse aqui mesmo. Bom, irmãos, eu quero primeiro chegar mais perto de vocês. Vocês acabaram de ver eu fantasiado de diabo na peça. Agora o diabo se converteu e virou pregador. Coisa estranha, né? Mas é bem o desafio que nos foi passado, né? A gente falar um pouco sobre batalhas, sobre lutas, como sermos vencedores. E eu vou compartilhar um pouco com os irmãos sobre esse assunto. Então a gente bolou essa estratégia aí de última hora. Espero que tenha sido do agrado para que realmente fique a reflexão, né, na cabeça dos irmãos, que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa dragar. Mas se nós não nos deixarmos ser influenciados pelo maligno, com certeza nós não cairemos em suas ciladas. Bom, eu me chamo Lauro, está ali a minha linda esposa. Pedi para ela ficar de pé, porque ela detesta passar vergonha. E quando chega em casa, ela me bate, ela não vai ficar de pé. É a Caterine, mais conhecida como Cat. O nome é meio difícil de pronunciar, então a gente chama ela de Cat, até eu. Eu confesso que nos primeiros anos de casamento, eu chamava, de noivado ainda, chamava de Catarina. Ela ficava brava comigo, Caterine, porque ninguém acertava. Então eu digo, vamos fazer um diminutivo, Cat, fica mais fácil. Sou natural de Pernambuco, né? Alguns irmãos já me conhecem, outros não, enfim. Trabalhei por um período de tempo numa missão chamada Jocum, Jovens com a Missão, e rodei alguns estados do Nordeste até chegar aqui em São Paulo. Então, minha esposa até então namorava um filisteu argentino, eu dei um pedala Robinho nele, e aí casei com ela. Brincadeira. Bom, irmãos, o desafio é falar sobre batalhas, sobre luta, e como vencermos, né? Como ganhamos as lutas, em que confiar, como realmente entendermos que somos vencedores, qual a motivação que eu tenho quando eu me levanto para a batalha, né? E o que é realmente uma batalha? Uma batalha pode ser vencida de maneira justa e de maneira injusta, de maneira limpa ou de maneira suja. Se a gente vê dois lutadores, a gente vê um pugilista, dentro da sua luva tem ferro e o outro não tem nada. O que tem a ferradura dentro dá um soco no outro pugilista e venceu a batalha, venceu aquela luta. Aquilo foi uma vitória suja, uma vitória não decente, mas uma vitória indecente. E na nossa vida cristã, na nossa carreira, na nossa fé, no nosso andar, no nosso cotidiano, muitas das vezes nós somos tentados a confiar nas armas erradas. Muitas das vezes o diabo tenta nos seduzir a usarmos o jeitinho brasileiro. Não, dessa forma a gente consegue, por aqui. E aí a gente vai fazendo os laços que vai nos prendendo, que vai nos enredando. Então eu tirei a lição de um jovem que confiou no Senhor, e eu queria compartilhar a lição dele com vocês. Esse jovem se chama Davi, um moço chamado Davi. E uma batalha célebre que ele tem contra um gigante, que é o gigante Golias. Então vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Primeira Samuel, capítulo 17, nós vamos estar lendo alguns versículos.
partir do 1º. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estava estes no monte ao lado de Dalém, e os israelitas no outro monte do lado da Quim, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Nós vamos pular agora para o 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Vamos pular agora para o 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul, e chegava-se, pois o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, a seu filho: leva, peço-te, para os teus irmãos, 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento de teus irmãos. Até aqui. Depois nós vamos para o 20. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Até aqui também. No 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E a gente pula mais uma vez para o 27. O povo lhe repartiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem o que o ferir. Seria dar bens ao que ferisse. 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Até aqui também. A gente pula agora para o 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu: Davi, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Amém? Até aqui. Bem, queridos, a gente vê aqui um drama. O rei Saul havia acumulado ou criado um exército para defender Israel. Israel que agora estava sendo ameaçada de invasão pelos filisteus. Só que esse exército era um exército despreparado.
O exército de Saul, ele não era profissional. Era um exército treinado por ferreiros, eram pessoas que lavravam a terra, pessoas que trabalhavam no campo, que em uma determinada situação de perigo se uniram e montaram um exército em Israel. E agora eles estavam diante de um dilema. Eles estavam sendo ameaçados por um gigante. Eles estavam sendo zombados por um gigante do exército inimigo que os desafiava a uma batalha, a um duelo. Porque era comum, né, na antiguidade, para que não houvesse um enfrentamento dos exércitos e não morressem muitas vidas, o mais forte de um lado e o mais forte do outro se degladiavam, e quem vencesse, a batalha estava vencida, por fim se dava a guerra por findada. E não houve homem em Israel que tivesse coragem de enfrentar Golias, mediante a estatura, mediante o porte daquele homem. Todos estavam amedrontados e fugiam. Ele media por volta de 2,60 a 4 a 3 metros, como dizem alguns estudiosos. Ele era da tribo dos Refainita, né, que eram homens grandes, e ele tinha uns 6 dedos na mão. Esse homem tinha um poder ainda maior na hora de segurar a espada. Imagine você como retirar a espada da mão de um homem desse. Imagine você, um homem grande, desafiando você para a batalha, chamando você para a guerra, e você lá pequenininho na sua estatura que você tem. Imagine esse quadro, crie na sua cabeça essa situação. Era bem isso que acontecia. Davi foi levar alimento para os seus irmãos, saber como estava a guerra. E ele vê que estava havendo ali uma guerra entre Javé e Dagon, a representação dos deuses, né? O deus Dagon, que era dos filisteus, e o deus Javé, ou Elohim, Adonai, o Deus de Israel. E agora estava havendo esse enfrentamento. O povo de Deus contra os que idolatravam e serviam a Dagon, que eram os filisteus. E Davi, ele tinha uma capacidade muito própria. Ele conseguia confiar no Senhor, independente da adversidade que ele estivesse passando. Ele olha aquele quadro e começa a perguntar, a questionar. Ele escuta, o que está acontecendo? Quem é esse incircunciso que está zombando do exército do Senhor? Quem é este homem que levanta afrontas contra o nosso Deus? E Davi, ele tem uma capacidade que muitas das vezes nos falta quando nós queremos ser vitoriosos. É a capacidade de se indignar com a situação certa. Se indignar, ter uma atitude de indignação mediante as circunstâncias corretas, com a motivação certa. Ele se indigna não porque ele foi ameaçado diretamente, ou porque zombaram da estatura dele diretamente, mas ele olha para um homem que está zombando do seu povo, que está zombando do seu Deus, que está levantando-se contra o exército, que era onde estavam os seus irmãos e os seus familiares. E isso indigna Davi. E ele diz, quem é esse incircunciso? Quem é esse que difama palavras contra o nosso Deus? A indignação de Davi, ela não é egoísta. Ele não tomou para si aquela afronta, mas ele entendia que aquela afronta era para todo o povo de Israel. Então, ele pergunta para as pessoas o que está acontecendo. Ele, ao ficar sabendo o que está acontecendo, ele não se conforma. Ele fala, não, espera aí, nós somos o povo de Deus. Eu aprendi a confiar no Senhor. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, matei urso, matei leão, livrei as ovelhas da boca dessas feras. Por que nós vamos aceitar que esse gigante diga palavras de afronta contra nós? Não vou me conformar com isso. E a gente pode fazer uma aplicação pessoal, irmãos. É que muitas das vezes
estamos diante de lutas, de batalhas, e nós caímos em um conformismo. Muitas das vezes dizemos, acontece com todo mundo, deixa, uma hora passa, eu vou conseguir vencer, Deus vai me dar vitória, Deus vai me ajudar. E a gente não se prepara para a batalha. A gente fica esperando que Deus mande um anjo e que o anjo vá lá e guerreie a nosso favor. Sabe aquela história? Havia um alagamento e o rapaz ficou em cima da casa. Não, Deus vai me livrar desse alagamento, dessa chuva, dessa enxurrada. Aí veio um helicóptero. Ele não quis entrar. Não, Deus vai me livrar. Veio depois um barco. Ele não quis entrar. Não, Deus vai me salvar. E ele morreu afogado. Bom, muitas das vezes nós esperamos o sobrenatural, e esse sobrenatural muitas das vezes quer se manifestar de maneira simples, através de mim e de você, através das nossas atitudes. Davi conseguiu entender isso, e ele se indignou. Ele disse, não, está errado. Esses homens que outrora eram corajosos, valentes, o rei Saul que matou vários filisteus, está se amedrontando. Então eu que sou uma criança, um adolescente, vou dar a eles a lição de como deve se comportar um servo do Senhor. Confiar em Deus. E me munir das ferramentas corretas. Das armas corretas. Davi, ele se muniu das armas corretas. Ele se habilitou das armas corretas para a vitória, para a batalha. Você tem muitas lutas em tua vida, você tem várias batalhas em tua vida, e muitas delas são tão difíceis, são assustadoras, tal qual Davi teve junto ao exército de Israel, quando eles estavam diante do gigante Golias. E você diz, poxa, como está difícil, como é monstruosa, eu queria que o anjo viesse e resolvesse tudo. E aí o homem sempre apela para o sobrenatural. A gente corre para Deus imaginando apenas algo milagroso, estrondoso, e, enfim, a gente cria inúmeras coisas, a gente mapeia Deus em nossa cabeça e diz como que a divindade, como que Deus vai agir em nossas vidas. E muitas das vezes Deus está querendo apenas uma atitude nossa, de coragem, de nos munirmos das ferramentas certas, das armas corretas, e nos indignarmos com a situação, não temermos e irmos de encontro à batalha. Irmãos, nessa vida teremos aflições. A palavra já nos deixa claro isso. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse-nos o Senhor. Nós também somos nele mais do que vencedores. Mas para sermos vencedores, precisamos lutar as batalhas, confiando no Senhor e usando as armas certas. Davi, então, ele compreende isso. Ele não se conforma. Alguma coisa terá de ser feita. Algumas pessoas falam ali da recompensa. E falam, olha, se alguém matar esse gigante, o rei está dizendo que vai dar prêmios a esse homem, a mão da filha dele, Mical. Esse homem vai ser príncipe entre o povo de Israel. Ou seja, todos os homens que estavam ali provavelmente tinham esse desejo de se tornarem notórios, ricos, e de terem nome no meio do povo de Israel, que era uma nação que estava em ascensão, que estava se organizando como nação, agora tendo um rei. Mas nenhum teve coragem de se erguer e dizer, vou batalhar contra esse gigante. Você já parou para pensar que muitas das vezes, irmãos, nós somos tão conformados com determinadas situações em nossas vidas que a gente vive meio que como aquela música que cantam por aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Mas com o servo de Deus, temente ao nome do Senhor, aquele que confia verdadeiramente no Pai, ele nunca vai permitir que essa música se torne lema em sua vida. Pelo contrário, ele vai dar as rédeas de sua vida ao Senhor e vai dizer, Senhor, eu confio em Ti. E confiando no Senhor, eu posso vencer todas as batalhas. Basta que eu me revista da Tua armadura,
me imuna de conhecimento, de adestramento para lutar contra o inimigo, contra as batalhas que me advirão. E falam para Davi, olha, tem esse prêmio. Só que ele não estava interessado, ele não estava preocupado com o prêmio, com recompensa. Ele simplesmente queria livrar o povo, preocupado com os seus, daquela situação. Ele não pensa na sua própria segurança, ele não estava preocupado consigo mesmo, ele não estava preocupado com o conforto, com a recompensa. Ele queria libertar aquele povo. Então Davi, ele é uma espécie de Cristo, ele prefigura Cristo naquele momento. Porque Cristo, ele veio também, não pensando nos seus próprios interesses, mas pensando naquilo que era do Pai. Estabelecer o reino e nos dar liberdade dos gigantes da vida. Ainda que os gigantes te tormentem, te atormentem, se apresente diante de você, nós podemos olhar para o Senhor, de onde vem o nosso socorro, e dizer assim: Senhor, em Ti eu confio. Em Ti eu posso vencer. Me dê, Senhor, a indignação dos justos. A indignação do justo, ela não pode ser vulgar ou fútil. Ela não pode ser por uma coisa banal. Ah, que luta. Eu estou passando uma luta muito grande. Tudo é luta. Ah, lá em casa, aquela mulher é uma luta. Meu Deus do céu. Não, estou citando um exemplo. Alguém diz, o meu trabalho é uma luta. Ah, meu Deus do céu, lá vai eu para a luta. Levanta de manhã, parece que está levantando 20 quilos nas costas e... Ai, que luta, a vida é uma luta, tudo é uma luta. Calma, que nem tudo é uma luta. Você que está generalizando, dizendo que tudo é uma luta. Viva a vida, não desperdice a vida apenas olhando para a vida como algo tão pesado, tão difícil. Mas nas horas realmente da luta, você vai poder clamar ao teu Senhor, ao teu Deus, pedir ao Senhor a indignação dos justos para erguer a espada do Evangelho e dizer assim: Senhor, eu vou ser mais do que vencedor nessa situação. É necessário que a gente não generalize em todas as situações, circunstâncias, dizendo que é luta, o que é luta. Esse irmão é uma luta. É difícil eu me relacionar com essa pessoa. Ah, Deus, esse irmão é uma batalha. A gente aplica determinadas situações onde não cabem. A gente cria um entrave, às vezes, no relacionamento, e a gente coloca isso como se fosse uma luta. E como cristãos, a gente não pode lutar um contra o outro. Porque a palavra nos diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra as potestades celestes, contra o inimigo da nossa alma. Essa é a nossa luta, a nossa batalha. É esse inimigo que devemos vencer. Então Davi, ele dá esse exemplo de perseverança, de indignação. Para vencermos, a gente precisa entender que vale a pena lutar. Existe um mal chamado hoje mal do século. Chama-se depressão. Quantas pessoas, às vezes, irmãos, estão acamados, estão doentes, estão passando por lutas tamanhas que entram nesse quadro de depressão. Ali a gente via um exército apático. Nesse texto a gente vê um exército depressivo. Um exército que olha para o inimigo e diz: meu Deus, como vamos vencer? E talvez em tua vida, em determinadas situações, determinados momentos, você olhe para a situação, para a adversidade, para a tempestade que você está passando, e você está lá naquele barco, e será que Deus está contigo? Meu Deus, como que eu vou vencer? Basta apenas uma atitude. O que faltava naquele exército? Alguém que se erguesse e que dissesse: eu vou lutar. Enquanto todos os outros estiverem conformados, se levante e lute. Enquanto todos os outros baixarem a guarda
e disserem, já estamos vencidos, faça a diferença e seja aquele que confia no Senhor. Tenha a capacidade de resistir às críticas. No verso 28 e 30 dessa mensagem que lemos, o irmão de Davi critica ele, dizendo: o que é que você veio fazer aqui, moleque? Você é afoito, como diz lá na minha terra. Está havendo uma guerra aqui. O negócio está feio. Você está vindo fazer o que aqui? É engraçado porque aqueles irmãos de Davi, Abner e os outros demais, eles viram Davi sendo ungido. Então tinha um pouco de inveja ali, de ciúme, né? Ou de já receio, né? Será que ele já vai brilhar aí com a unção que Deus já depositou sobre a vida dele? Enfim, a gente não sabe ao certo. Mas aquele irmão, ele criticou a Davi. Davi fala: eu estou fazendo o quê? Não estou fazendo nada, eu estou quieto. Eu estou aqui só assuntando, procurando saber o que está acontecendo. Enfim, Davi ele tem não só a capacidade de resistir às críticas do irmão, como também ele resiste à zombaria. Tentam colocar nele uma indumentária do rei, colocam nele uma armadura pesada, colocam nele uma veste para habilitá-lo para a batalha. Vestes humanas não nos habilitam para a batalha, irmãos. Confiar em meios humanos não nos habilitam para a batalha. Não nos irá fazer vencermos o inimigo, as tentações, as tribulações. A gente acha que, por exemplo, o dinheiro, né? Tá todo mundo aí correndo aí nas casas lotéricas para fazer aquela fezinha, né? Afinal de contas, é 50 e poucos milhões, está mostrando aí a televisão. Se eu ganhar isso daí, bom, eu acho que meus problemas acabaram. Mentira. O dinheiro não vai te habilitar para você vencer todas as batalhas da tua vida. A única coisa, o único ser que te habilita para você vencer todas as batalhas na tua vida é o Senhor. Quantos homens, no nosso país, por exemplo, ganharam esse prêmio e não perderam a vida? Não foram roubados, não perderam tudo. São inúmeras histórias. O que nos habilita para sermos mais do que vencedores, para vencermos a batalha, é a confiança no nosso Deus. É nos munirmos da capacidade de agir mediante o desafio, confiando no nosso Senhor. Capacidade e coragem. Nos versos 31 e 37, a coragem dele não estava baseada simplesmente num discurso elaborado, nem em doutrinas positivistas. Sabe aquela coisa, eu vou vencer, eu vou. Sou mais que vencedor. Algumas igrejas hoje trabalham com essa linha, né, de positivismo. Não é por aí. Vai ter momentos que você vai ter algumas frustrações, algumas decepções, como o próprio Davi teve na vida dele. Mas a maior batalha de todas, nós já ganhamos, irmãos. E essa vitória foi nos dada lá na cruz, quando Jesus Cristo abriu os braços e disse: Tetelestai, está tudo consumado. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essas poucas lutas que teremos aqui na terra poderão ser agregadas mais vitórias. Basta apenas usarmos as armas certas. Não elabore a sua vitória em um discurso doutrinário ou positivismo. Não. Elabore a sua vitória em atitudes. Não seja daqueles que falam e não faz. Não seja do tipo que apenas planeja e não põe o plano em prática. Execute, confiando em Deus, e Ele te dará a vitória. Davi, ele tem uma experiência totalmente diferente naquele momento. Ele vai até o inimigo. Ele tem essa capacidade, essa simplicidade. Não quero coisas espetaculosas, eu não quero escudo, eu não quero alforge, nada para me proteger. Eu não quero essa armadura.
Eu não quero esses amuletos. Muitas das vezes as pessoas estão se apegando em amuletos e achando que isso é ferramenta de Deus. O óleo santo vai me dar a vitória. É a folha de arruda, não sei o que lá das contas, que vai me dar a vitória. É o pedacinho da cruz de Cristo que vai me dar a vitória. Dizem que na Idade Média, né, tinha tanto pedacinho de cruzes que dava para construir uma embarcação. Prego então da cruz quase se montava uma torre Eiffel. Imagine então como que o homem tem esse costume de se apegar a amuletos e achar que um amuleto vai causar vitória para ele. A gente vê isso em filmes, Senhor dos Anéis, o amuleto, né? A espada de não sei quem, do He-Man, né? Quem não assistia He-Man aqui? Eu sou tão velho assim, caramba. Só eu? Tá vendo? Eu também. Então, existem os amuletos nessa vida, mas nós não somos dos que se pegam aos amuletos. Nós nos apegamos ao Senhor, ao nosso Deus. E Davi, ele deu esse sinal de que confiava somente em Deus. Ele pegou apenas uma funda e 5 pedrinhas. E ele foi até o inimigo. Ele teve essa capacidade de ir até o fim. Você nunca vai ser um vencedor definitivamente se você não for até o fim. A música veio bem a calhar, né? A música que vocês cantaram aqui, não vou olhar mais para trás, vou seguir. A gente tem que ter essa capacidade de ir até o fim, irmãos. Nos versos 48 e 51, ele fez questão de confirmar a vitória dele para o povo. Ele vai contra o gigante. O gigante diz: quem é você para vir contra mim? Olha só, uma criança, tal. Vou jogar a sua carne aos cachorros, aos animais. Ele fala: olha, tu vens a mim com espada e com escudo, porém eu vou contra ti na força do Senhor dos Exércitos. Ele confia na força certa. Ele confia no poder correto para vencer. Não confie em seus meios, em seus métodos para ser um vencedor. No reino espiritual, na obra do Senhor, nós só nos tornamos vencedores quando nós confiamos no nosso Deus e sabermos que a nossa capacidade só é dada porque Deus permite. É Deus quem nos dá. Nós nunca seremos vitoriosos completamente se não tivermos a coragem verdadeira que só vem do trono do Senhor. É engraçado a gente falar sobre essa coisa da coragem, e usando essa figura de Davi, nós vemos os crentes, né, nós cristãos somos interessantes. Conta-se uma história de um grupo que estava fervorosamente orando, animados, e eles diziam ali: vamos pisar na cabeça do diabo, vamos vencer, vamos destruir o inimigo. E o povo: amém, amém, é isso mesmo. Aqueles irmãozinhos foram embora. Alguns daqueles grupos que estavam mais animados foram embora e passaram próximo ali a um cemitério. E aí uma pessoa estava ali dentro do cemitério fazendo sabe-se lá o quê. De repente pulou o muro. E ele estava vestido todo de preto. Quando os crentes viram aquele vulto lá, saíram correndo com medo. É o diabo. Quer dizer, quando a gente está em grupo, a gente tem essa tendência, o homem, de confiar um no outro. Porque a força está somada. E aí a gente pensa que dessa forma a gente vai vencer. Temos um maior exército, somos mais poderosos, somos mais fortes. E isso é soberba. É confiar nas armas erradas. É orgulho. 11 de setembro, Estados Unidos. 2 aviões atingiram a nação mais potente, que tem o maior poderio bélico, 2001, se não me engano. E feriu terrivelmente o orgulho dessa nação. Esse é um exemplo clássico de que nós não devemos confiar nas nossas armas. Perguntaram para a filha de Billy Graham: por que Deus permitiu isso acontecer se nós somos uma nação cristã? Ela, teoricamente, talvez ainda temos alguns cristãos em nossa nação, mas Deus, ele é Lorde, e Lorde só fica onde ele é convidado.
ele é educado. Nós retiramos Deus da nossa nação. Como você fala isso? Retiramos. Quando tiramos de todos os departamentos públicos o símbolo do crucifixo. Quando nós tiramos todas as Bíblias também dos departamentos públicos. Quando nós tiramos das escolas o ensinamento bíblico. Dessa forma, nós dizemos para Deus: Deus, saia da nossa nação. E como que você quer que Deus intervenha se nós não estamos confiando nas armas corretas? Essa resposta foi clássica. Eu achei muito linda e verdadeira. Nós precisamos confiar em Deus. Saber que a vida, ela é feita de desafios. Sim, mas ela é linda. E ainda assim, com os desafios, vale a pena vivermos, vale a pena nos acreditarmos. A luta, a tua breve luta momentânea produzirá em você um peso glorioso, como diz o apóstolo Paulo. Essa figura da vida bela me faz lembrar a história de um rei. O rei, ele chega para o barbeiro e fala assim: olha, a vida está muito triste para mim, está muito difícil. São muitas lutas, muitas batalhas. Eu quero que em qualquer hora dessas aí que eu estiver fazendo a barba com você, você pegue a gilete e me corte a garganta. E o barbeiro ficou, né? E ele ia sempre fazer a barba. E o barbeiro sempre com medo, né? Será que é hoje? Não vou fazer isso. De forma nenhuma. E os dias foram passando. E o rei sempre ia fazer a barba. E o rei começou a tomar gosto novamente pela vida. E aí sabe o que ele fez? Mandou matar o barbeiro, com medo que o barbeiro cortasse ele em qualquer momento que estivesse fazendo a barba. Irmãos, há momentos em sua vida que você vai estar triste. Que você vai olhar para as batalhas, olhar para o gigante e vai dizer: nossa, como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou vencer essa situação? Finanças, que é uma coisa que nos persegue tanto, né? Eu falei aqui dessa história da loteria, mas finanças não é tudo, e realmente não é. Havia um homem que orava para Deus e dizia: Deus, eu quero ganhar 1 milhão, Senhor. Me dá 1 milhão, Senhor. Deus, 1 milhão para o Senhor é como se fosse 1 centavo, Deus. Pai, por favor. E ele insistindo, né? Queria $1 milhão. E ele pergunta para Deus: Deus, quanto que é $1 milhão para você? Deus fala: é 1 centavo. Quanto que é 1 milhão de anos para você? Deus: é menos que 1 minuto. Aí ele pega e fala: Deus, por favor, o Senhor poderia me dar 1 centavo? Mas, claro, espera só 1 minuto. 1 minuto é milhões de anos, né? Então é muito fácil. A gente quer ganhar as coisas facilmente sem nos darmos o desprazer de correr os riscos. E para ganharmos, vencermos, para nos tornarmos vitoriosos, a gente precisa ter coragem. A gente precisa se lançar e acreditar que Deus, ele está no nosso caminho, ele está na nossa vida, e é ele que nos habilita para a vitória. Confie nas armas corretas, faça como Davi. Creia que Deus, ele irá cuidar de você. A gente não deve também se aproveitar, né? Assim, tem pessoas que às vezes acham que abusam de Deus, que tentam fazer de Deus um escravo, né? Essa coisa do determinismo. Eu determino. A inversão de valores, né? Nós somos servos, irmãos. Nós temos batalhas e Deus vai nos ajudar, sim. Temos que dar os nossos passos para que Ele nos ajude. Mas também temos a batalha do Senhor. Também somos um exército habilitado para lutar contra o mal. Então não se aproveite da bondade de Deus e pense você que Ele vai estar ao teu serviço, ao teu bel prazer todos os momentos. Porque é nós que temos o prazer em servir a Deus. E a recompensa dele vem, claro, quando Ele nos confirma a vitória e faz com que um gigante caia
com uma pedrinha, uma coisa tão insignificante. E talvez você diga, poxa, eu me sinto às vezes tão insignificante mediante a algo tão grande que é esse gigante, essa luta. Mas se utilize das coisas ordinárias, porque Deus vai transformá-las em extraordinárias. Davi era o simples, era o pequeno, era o insignificante diante daquele gigante. E Deus fez com que a atitude de Davi, frente a um exército amedrontado, se tornasse algo notório, que a sua história hoje serve de exemplo para todos os povos, todo ser que quer saber ou que se habilita a saber dessa história, vai saber que um homem pequeno, de baixa estatura, com 5 pedras e uma funda, conseguiu atingir o gigante e o matou. Confie no Senhor. Faça uso das ferramentas corretas. E Deus, Ele te ajudará. Ele fará com que você vença a batalha. Confiar em Deus. Em Roma, os cristãos eles eram lançados no Coliseu, né? No Areópago, para serem devorados muitas das vezes por leões. E a história nos fala que muitos ali morriam cantando, louvando, e eram devorados. É engraçado porque dizem que teve um que ajoelhou lá, começou a orar, pedir a Deus, clamar ao Senhor, oh Deus, não deixa esse leão me comer, não deixa esse leão me comer. E algo sobrenatural aconteceu. Ele olhou para o lado lá, e o leão estava orando também. Ele falou assim, leão, você é crente também? Claro, estou agradecendo o meu lanchinho. Quer dizer, muitos morreram. Muitos foram, teoricamente, né, martirizados. Quantos cristãos não sofreram para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de propagar a palavra do Senhor, de anunciar o Evangelho, de dizer que Jesus Cristo é a salvação. E porque eles morreram, porque eles hoje já não estão aqui, mas estão na glória, eles se tornaram perdedores? Não, de maneira nenhuma. Davi foi campeão naquela situação. Deus vai te fazer campeão em muitas situações, se você confiar corretamente nele. Mas em determinadas situações, talvez você vai ter algumas derrotas. Mas levanta a cabeça. Creia no teu Deus, que te dará a maior das vitórias, que é a salvação em Cristo Jesus. É importante a gente sempre estar pedindo, né, ao Senhor algumas promessas. E é interessante porque o Senhor faz promessas na palavra. E muitas das vezes a gente meio que cobra, né, essas promessas. É complicado, a cobrança e a petição são coisas diferenciadas. Eu prefiro pedir. Eu digo a Deus, olha, tem misericórdia de mim, Pai. A tua palavra está ali e ela diz isso e isso. Eu queria me apropriar dessa palavra e pedir que essas bênçãos venham sobre a minha vida. Mas tem aqueles que são espertinhos e tentam criar mecanismos. Tem a história do judeu, né, e do missionário. Eles eram amigos e o judeu ele vai na barbearia de um cristão e aí ele corta o cabelo, faz a barba, tudo, e o cristão conversa com ele, olha, você é judeu, né? Você é da família lá, né? De onde veio o meu Salvador, daquele povo lá do outro lado. Que bom, que bom. Sou, realmente, tá bom. Na hora de pagar, não precisa, não nenhuma, que é isso, imagina. Não faça isso. Pode ficar tranquilo. Aí o judeu foi lá, agradeceu, levou para ele depois um azeite, levou uns presentes, né? E avisou para o missionário, olha missionário, eu fui cortar o cabelo lá naquele irmão ali e tal, e ele não cobrou. Aí o missionário foi lá, você é missionário e tal, não sei o que bom, né? Tal. Aí cortou o cabelo, cuidou, ficou bonito. Aí depois ele foi embora. E
Depois ele avisou todos os irmãos da igreja, levou a igreja quase inteira lá para cortar o cabelo de graça no pobre do barbeiro. Ou seja, às vezes nós somos beneficiados pelo Senhor em inúmeras coisas, mas existem coisas que são tão específicas, tão únicas, tão pessoais, tão suas, que quando você vencê-las, quando você se apropriar delas, você vai dizer assim: poxa Deus, como você é presente em minha vida, como você é amigo, como você é ajudador e companheiro. Eu posso realmente confiar em Ti, porque essa luta era algo que só o Senhor poderia me dar a vitória. Davi, ele tinha essa compreensão e ele foi contra esse gigante, sabendo que, ainda que a sua vida fosse perdida ali naquele campo, ele estava fazendo a coisa certa. E por estar fazendo a coisa certa, Deus estaria com ele. Faça você a coisa certa, mediante a batalha. Se habilite das armas corretas mediante a batalha. E Deus te dará as vitórias, que fará com que você olhe para a vida com maior alegria, com maior satisfação, compreendendo que Ele é o Senhor da vida. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado.